saiu Moisés, e disse ao povo as palavras do Senhor, e juntou os 70 homens dos anciãos do povo, e os fez estar ao redor do tabernáculo. Então o Senhor desceu na nuvem, e falou-lhe, e tomou do Espírito que estava nele, e o pôs nos 70 homens anciãos. E foi que, quando pousou sobre eles o Espírito, profetizaram, e não cessaram. E haviam ficado no acampamento 2 homens, chamado um Eldade e o outro Medade, sobre os quais também repousou o Espírito. Estavam estes entre os inscritos, mas não haviam saído ao tabernáculo, e profetizaram no acampamento. E correu um jovem, e deu aviso a Moisés, e disse, Eldade e Medade profetizam no acampamento. Então respondeu Josué filho de Num, assistente de Moisés, um de seus rapazes, e disse, Senhor meu Moisés, impede-os. E Moisés lhe respondeu, tens tu ciúmes por mim? Mais bom seria se todo o povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor pusesse seu Espírito sobre eles. E recolheu-se Moisés ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. E saiu um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e deixou-as sobre o acampamento, um dia de caminho de uma parte, e um dia de caminho da outra, em derredor do acampamento, e quase 2 covados sobre a face da terra. Então o povo esteve levantado todo aquele dia, e toda a noite, e todo o dia seguinte, e recolheram para si codornizes, o que menos, recolheu 10 amontoados, e as estenderam para si ao comprimento em derredor do acampamento. Ainda estava a carne entre os dentes deles, antes que fosse mastigada, quando o furor do Senhor se acendeu no povo, e feriu o Senhor ao povo com uma muito grande praga. E chamou o nome daquele lugar Quibrote-Atavá, porquanto ali sepultaram ao povo cobiçoso. De Quibrote-Atavá moveu o povo a Azerote, e pararam em Azerote. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que havia tomado, porque ele havia tomado mulher cuxita. E disseram, somente por Moisés falou o Senhor? Não falou também por nós? E ouviu o Senhor. E aquele homem Moisés era muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. E logo disse o Senhor a Moisés, e a Arão, e a Miriam, saí vós 3 ao tabernáculo do testemunho. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem, e pôs-se à porta do tabernáculo, e chamou Arão e a Miriam, e saíram eles ambos. E ele lhes disse, ouvi agora minhas palavras. Se te verdes profeta do Senhor, lhe aparecerei em visão, em sonhos falarei com ele. Não assim a meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falarei com ele, e às claras, e não por figuras, e verá a aparência do Senhor. Por que pois não tivestes temor de falar contra meu servo Moisés? Então o furor do Senhor se acendeu neles, e ele se foi. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão a Miriam, e eis que estava leprosa. E disse Arão a Moisés, Senhor meu, não ponhas agora sobre nós pecado, porque loucamente o fizemos, e pecamos. Não seja ela agora como o que sai morto do ventre de sua mãe, consumida a metade de sua carne. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo, rogo-te, ó Deus, que assares agora. Respondeu o Senhor a Moisés, pois se seu pai houvesse cuspido em sua face, não se envergonharia por 7 dias, seja lançada fora do acampamento por 7 dias, e depois se reunirá. Assim Miriam foi lançada do acampamento 7 dias, e o povo não passou adiante até que se lhe reuniu Miriam, e depois moveu o povo de Azerote, e assentaram o acampamento no deserto de Parã. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, envia tu homens que reconheçam a terra de Canaã, a qual eu dou aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, cada um príncipe entre eles. E Moisés os enviou desde o deserto de Parã, conforme a palavra do Senhor. E todos aqueles homens eram príncipes dos filhos de Israel. Os nomes dos quais são estes: da tribo de Ruben, Samua filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate filho de Hori; da tribo de Judá, Calebe filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Gigial filho de José; da tribo de Efraim, Oséias filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel filho de Sodi; da tribo de José; da tribo de Manassés, Gadi filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi filho de Vofsi; da tribo de Gade, Gel filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a reconhecer a terra, e a Oséias filho de Num, lhe pôs Moisés o nome de Josué. Enviou-os, pois, Moisés a reconhecer a terra de Canaã, dizendo-lhes, subi por aqui, pelo sul, e subi ao monte, e observai a terra que tal é, e o povo que a habita, se é forte ou débil, se pouco ou numeroso. Que tal a terra habitada, se é boa ou má, e que tais são as cidades habitadas, se de tendas ou de fortalezas, e qual seja o terreno, se é fértil ou fraco, se nele há ou não árvores. Esforçai-vos, e colhei do fruto do país. E o tempo era o tempo das primeiras uvas. E eles subiram, e reconheceram a terra desde o deserto de Zin até Reob, entrando em Amate, e subiram pelo sul, e vieram até Hebron, e ali estavam Aimã, e Sesai, e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, a do Egito, e chegaram até o ribeiro de Escol, e dali cortaram um ramo com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 em uma vara, e das romãs e dos figos. E chamou-se aquele lugar Vale de Escol pelo cacho que cortaram dali os filhos de Israel. E voltaram de reconhecer a terra ao fim de 40 dias. E andaram e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de
Parã, em Cádiz, e deram-lhes a resposta, e a toda a congregação, e lhes mostraram o fruto da terra. E lhe contaram, e disseram, nós chegamos à terra a qual nos enviaste, a que certamente flui leite e mel, e este é o fruto dela. Mas o povo que habita aquela terra é forte, e as cidades muito grandes e fortes. E também vimos ali os filhos de Anak. Amaleque habita a terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus, habitam no monte, e os cananeus habitam junto ao mar, e à beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés, e disse, subamos logo, e passemos a ela, que mais poderemos que ela. Mas os homens que subiram com ele, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E falaram mal entre os filhos de Israel da terra que haviam reconhecido, dizendo, a terra por de onde passamos para reconhecê-la, é terra que consome a seus moradores, e todo o povo que vimos em meio dela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, raça dos gigantes, e éramos nós, a nossa aparência, como gafanhotos, e assim lhes parecíamos a eles. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e bendizendo partiu, e deu-lhes, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o copo, e dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia, quando beber de novo no reino de Deus. E cantando um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse, todos vós vos ofendereis em mim esta noite, porque está escrito, ferirei ao pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de eu haver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E Pedro lhe disse, ainda que todos se ofendam, não porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. Mas ele muito mais dizia, ainda que me seja necessário morrer contigo, em maneira nenhuma te negarei. E todos diziam também da mesma maneira. E vieram ao lugar, cujo nome era Getsêmane, e disse a seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a se apavorar, e a angustiar-se em grande maneira. E disse-lhes, minha alma totalmente está triste até a morte, ficai-vos aqui, e vigiai. E indo-se um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou, que se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, passa de mim este copo, porém não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então veio, e os achou dormindo, e disse a Pedro, Simão, estás dormindo? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai, e orai, para que não entreis em tentação, o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. E indo novamente, orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio a terceira vez, e disse-lhes, dormi já e descansai, basta, vinda é a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue em mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o que me traz está perto. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões, da parte dos chefes dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos. E o que o traía lhes tinha dado um sinal comum, dizendo, ao que eu beijar, é esse, prendei-o, e levai-o em segurança. E quando veio, logo foi-se a ele, e disse-lhe, Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram suas mãos nele, e o prenderam. E um dos que estavam presentes ali puxando a espada, feriu ao servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes, como assaltante, com espadas e bastões, saístes para me prender? Todo dia convosco estava no templo ensinando, e não me prendestes, mas assim se faz para que as escrituras se cumpram. Então, deixando todos fugiram, e um certo rapaz o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e os rapazes o seguraram. E ele, largando o lençol, fugiu deles nu. Instrução de Davi, para o regente, quando Doeg, o Edomita, veio, e contou a Saul, dizendo, Davi veio à casa de Aimeleque. Porque tu, homem poderoso, te orgulhas no mal? A bondade de Deus continua o dia todo. Tua língua planeja maldades. É como navalha afiada, que gera falsidades. Tu amas mais o mal que o bem, e a mentira mais do que falar justiça. Tu amas todas as palavras de destruição, ó língua enganadora. Porém Deus te derrubará para sempre. Ele te tomará, e te arrancará para fora da tenda, e te eliminará de toda a terra dos viventes. E os justos o verão, e temerão, e rirão dele, dizendo, eis aqui o homem que não pôs sua força em Deus, mas preferiu confiar a abundância de suas riquezas, e fortaleceu em sua maldade. Mas eu serei como a oliveira verde na casa de Deus, confio na bondade de Deus para todo sempre. Eu te louvarei para sempre, por causa do que fizeste, e terei esperança em teu nome, porque tu és bom perante teus santos. A balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso justo é seu prazer. Quando vem a arrogância, vem também a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos corretos os guia, mas a perversidade dos enganadores os destruirá.